Bom dia a todos, muito prazer, meu nome é Tatiana, eu sou a diretora médica do Doutor Consulta, sou cardiologista e tenho o prazer de estar conversando hoje com o Dr. Miguel Surugi, renomado urologista, conhecido no Brasil e no mundo e professor titulado da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Miguel, muito obrigada por estar participando dessa conversa, aproveitando agora o mês de Novembro Azul, e falar um pouquinho sobre a conscientização da importância do exame de rastreamento para câncer de próstata. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse tipo de conversa, nesse momento, é importante, justamente porque o câncer de próstata tem grande prevalência na nossa população. 1 de cada 7 homens vai desenvolver câncer de próstata. E esse dado ainda não é de conhecimento geral, de modo que conversar sobre câncer de próstata supera a simples ideia de a gente falar um pouco de medicina. É uma medida que ajuda os homens a superar a doença quando diagnosticada a tempo. Essa discussão tem que ser feita intensamente, principalmente nesse mês que foi idealizado justamente para criar essa oportunidade para os homens. Perfeito, Dr. Miguel. Nós temos aqui algumas perguntas que foram enviadas pelos nossos pacientes que eu gostaria de repassá-las ao senhor. Então, o que causa o câncer de próstata, Dr. Miguel? O câncer de próstata não tem causa conhecida, mas nós sabemos que tem fatores de risco, ou seja, fatores que predispõem o indivíduo a ter a doença. Os indivíduos negros têm mais câncer de próstata, os indivíduos de raça amarela têm menos, os orientais. De modo que os indivíduos negros é muito importante essa conscientização. Além de ter mais câncer de próstata, eles também têm tumores mais graves. Quando um homem tem história familiar de câncer de próstata, o pai ou o irmão tiver, ele também tem mais risco, e isso não pode ser ignorado. O câncer de próstata hereditário, esse que se transmite para pais, para irmãos, para filhos, ele ocorre em indivíduos mais jovens. Quando o senhor desenvolve câncer de próstata com 80 anos, a chance dos filhos terem problemas é pequena. Mas se esse indivíduo desenvolver câncer aos 50, 60 anos, os filhos têm que ser vistos com mais cuidado, os irmãos também. Só você ter uma ideia, se o indivíduo tiver um irmão com câncer de próstata, o risco dobra nesse indivíduo. Se tiver 2 irmãos, o risco triplica. De modo que negros e indivíduos com história familiar têm que tomar um pouco mais de cuidado em relação ao câncer de próstata. Os indivíduos com história familiar, a gente pede até para que os exames preventivos sejam feitos mais precocemente. O tumor familiar ele começa já a aparecer aos 40, 45 anos. Certo. Existem alguns sintomas que quem tem câncer de próstata possa apresentar? Como é que a pessoa sente ou tem algum relato disso? O câncer de próstata tem uma característica importante. Ele somente é curado quando descoberto dentro da próstata. A tendência do tumor é sempre pular para fora, se disseminar pelo organismo, mas na fase que ele é curável, ele não dá sintomas, ele está dentro da próstata. De modo que todo homem, depois dos 45 anos, tem que fazer exames rotineiros, mesmo se não sentir nada, porque nessa fase a gente descobre os tumores curáveis. A próstata, além de sofrer esse processo de degeneração maligna, que é o câncer, pode ser sede também do crescimento benigno, que é muito comum. A próstata cresce com a idade, isso dificulta a saída da urina, porque esse crescimento de próstata oclui o canal da uretra e o homem passa a urina na mão. Eu queria enfatizar que com a idade, todos os homens têm sintomas, um pouco de dificuldade para urinar, sintomas na urina. O jato fica mais fraco, o indivíduo levanta mais à noite, ele fica um pouco incomodado com a urina, mas esses sintomas se devem principalmente ao crescimento benigno. Quando eles existirem e forem muito proeminentes, eles têm que ser tratados. O câncer, na fase inicial, não dá sintomas. Nessa fase, é muito importante que os homens façam exames periódicos, uma vez ao ano, sem sentir nada. É um momento que a gente descobre uma doença altamente curável. Perfeito. E uma das perguntas que enviaram também é como é que é diagnosticado o câncer de próstata? Todo homem deve fazer exame de rotina. Esse exame consiste em, anualmente, a partir dos 45 anos, fazer um toque na próstata e um exame de PSA. PSA é uma enzima que se eleva no sangue de homens que têm câncer. Os 2 exames são falhos. O toque pode falhar, 40% dos homens que têm câncer têm toque normal. O exame de PSA também falha. Ele pode ser normal em alguns índices que têm câncer
e às vezes pode subir sem que exista câncer. Então, na verdade, é importante que o homem faça esses dois tipos de testes, o toque e o PSA, e o médico analise a situação. O toque fala em 40%, o PSA fala em 25%, fazendo os dois juntos, um ou outro revela um problema e a gente só deixa escapar 7, 8% dos casos. Perfeito. Então, acredito que o senhor já respondeu a outra pergunta, que, infelizmente, como ainda existe um pouco de preconceito de alguns homens, talvez por má informação, que eles preferem fazer só o PSA e evitam ao máximo o câncer de próstata. Essa pergunta é bem importante, eu respondi agora, mas eu queria enfatizar mais um ponto. Eu tinha uma certa dúvida se os homens deixavam de fazer exames por medo do toque ou por um preconceito cultural. O tempo me ensinou que o preconceito existe e, de forma interessante, ele não é restrito às pessoas menos instruídas, não. Indivíduos altamente intelectualizados também têm um pouco desse preconceito, foi uma surpresa para mim. Na verdade, isso é um processo cultural que não tem muito sentido, médico, em termos de preservação da saúde. Agora eu aprendi que os homens têm as duas coisas, na verdade. Tem um pouco de medo da dor, embora o toque não produza a dor, e tem esse preconceito cultural. O que eu queria dizer para todos os homens é que o toque é o exame feito em 15 segundos, sem dor. Todos que fazem a primeira vez não temem mais fazer novos exames e ele realmente é fundamental porque, em alguns casos, o PSA dá normal e sem o toque a gente não diagnostica o câncer. Certo. E qual é a idade ideal para estar começando a pensar em prevenção, doutor Miguel? Normalmente aos 45 anos, esse tumor começa a surgir nessa idade. No passado, o câncer de próstata não existia em indivíduos jovens. Por algum motivo que a gente desconhece, provavelmente algum fator ambiental, indivíduos que já têm predisposição genética apresentam câncer antes do que costumava acontecer há 50 ou 100 anos atrás. Tem que começar aos 45. Agora, quem tem história familiar e quem é negro deve começar aos 40. E nesses dois grupos o câncer aparece mais cedo. Certo. E a partir então dessa idade, 40 para quem tem mais riscos ou 45 para o resto dos homens, ele deve ser feito todo ano? Deve ser feito todo ano a partir dos 45. Quando a gente começa aos 40, a gente pode fazer um teste inicial. Se os 2 anos forem normais, a gente pode esperar um pouquinho espaçar, fazer um novo exame depois de 2, 3 anos. Certo. Queria perguntar também, eles enviaram uma pergunta sobre a cura do câncer de próstata. Como é feito o tratamento? Quem tem câncer de próstata, existem curas? O câncer de próstata é altamente curável. 16% dos homens vão ter câncer de próstata, mas só 8% daqueles que têm câncer morrem da doença. Ou seja, a medicina consegue resgatar o paciente, eliminar a doença em 90%, 92% dos casos, o que mostra que a ciência médica é muito efetiva. Mas, obviamente, para o indivíduo ser curado, cair nesses 90% e poucos por cento que são curados, o diagnóstico vai ser feito precocemente, quando o tumor está dentro da próstata. Se o tumor se expande e sai por fora, atinge os tecidos vizinhos da próstata, você vai para os ossos, a chance de cura cai muito, ela é em torno de 20%, 30%. O tratamento fica mais difícil, o doente vai ter sintomas por causa do tumor, de modo que eu não posso deixar de enfatizar para os homens que o exame tem que ser feito, mesmo sem sintomas, para evitar que uma doença altamente curável se torne depois sem nenhum controle, sem a possibilidade de poder resgatar esse indivíduo para a vida. Certo. E como é feito o tratamento, doutor Miguel, nos casos que tem já... Quando o tumor está localizado, a gente pode recorrer à cirurgia ou à radioterapia. Na verdade, existem alguns tumores de próstata que são indolentes. Isso acontece em 20% dos casos que a gente diagnostica o câncer. Portanto, quando o médico pede uma biópsia, isso não quer dizer que o indivíduo está condenado, que o risco de cura muitos homens, e tampouco quer dizer que o tratamento vai ser necessário. 20% dos homens têm um tumor que cresce muito devagar, que não se espalha, fica 15, 20 anos, 30 anos crescendo muito devagar. Esses casos podem ser identificados pela biópsia, de modo que quando a gente diagnostica um tumor indolente, a regra é não tratar o paciente, apenas acompanhar. Se o tumor tiver uma certa agressividade, a biópsia também revela isso, se o tumor estiver dentro da próstata, com cirurgia ou com rádio a gente cura os pacientes. A cirurgia talvez cure um pouquinho mais, mas a rádio também é muito efetiva e indicada em alguns casos específicos.
O grande problema do tratamento são os inconvenientes que eles apresentam. A cirurgia pode causar disfunção sexual, impotência sexual, ou descontrole do libido, com incontinência urinária, e a rádio pode queimar o intestino e produzir quadros de diarreia crônica ou sangramento crônico na urina. Felizmente, essas complicações agora se reduziram muito. Os médicos conseguem fazer o tratamento de forma menos complicada, com menos sequelas dos doentes, e a gente sabe muito bem que uma boa cirurgia é sempre feita por um médico comprometido, que tem experiência. Isso é muito importante. E aqui no Brasil, em cada cidade, nós temos grandes especialistas nessa área, de modo que os brasileiros estão protegidos nesse sentido, de encontrarem bons médicos para poder executar a cirurgia. Existe uma novidade no tratamento, que é a aplicação da cirurgia robótica, feita com robô. E quando esse tratamento surgiu, a ideia de que a cirurgia robótica ia ser menos danosa para o organismo, não causaria impotência ou incontinência. Infelizmente, isso não se confirmou. A gente sabe que os resultados com a robótica são muito parecidos com a cirurgia aberta. No último estudo, agora de grande valor que foi feito, se mostrou que quando o cirurgião tem boa experiência com a robótica ou boa com a aberta, as duas coisas são iguais e vão bem. Se tiver pouca experiência com uma ou pouca com a outra, as duas coisas são iguais e vão mal. Portanto, é a experiência do médico e não a técnica que influencia o resultado da cirurgia. Perfeito. E além da robótica, existe mais alguma novidade na medicina para tratamento do câncer de próstata? Existem algumas novidades que estão surgindo que são importantes. A primeira delas é que surgiu agora um novo marcador que permite identificar tumor de próstata onde ele existe, na próstata ou em algum lugar. É chamado PET, com anti-PSMA. Esse é um exame de imagem, que se não tiver tumor na próstata, a gente não está conseguindo identificar na biópsia. Ou se já tiver um tumor confirmado que atacou um órgão, esse exame revela com muita precisão a localização do tumor e só serve para a próstata. De modo que ele ajuda muito a descobrir tumor quando o diagnóstico é difícil, os exames estão alterados, a biópsia é negativa, e ajuda também a planejar o tratamento quando o doente tem um tumor que saiu para fora da próstata. Esse mesmo exame está sendo aperfeiçoado. Já prestes a surgir um exame que chama-se PET-ressonância com anti-PSMA, que define com grande precisão a existência do tumor na próstata. Então é provável que aquela aspiração de todos os homens que é não fazer exame de próstata, não só fazer PSA, se concretize com esse exame. É um exame de imagem, o sujeito deita numa mesa, faz o exame. Se tiver um câncer na próstata, mesmo pequeno, esse exame vai revelar e vai tornar desnecessário fazer toque ou PSA. Isso está já presente, a se enxerga isso no futuro próximo. Ótimo. Doutor Miguel, e mais uma última pergunta. Existe alguma coisa que quem está nos ouvindo agora, sejam os homens ou até as mulheres, que a gente sabe que muitas vezes são as mulheres que levam os maridos arrastados para o médico para se cuidarem, existe algum recado que a gente possa passar para eles em relação à prevenção? É possível prevenir o câncer de próstata? Tem alguma informação? Na verdade, surgiram 3 ideias para se prevenir o câncer de próstata, que era o uso do selênio, da vitamina E e do licopeno, que é o pigmento que dá cor para o tomate, a cor vermelha do tomate, da melancia, da goiaba. Esses elementos se acreditavam que preveniam o câncer de próstata. Infelizmente, isso não se confirmou. Muito homem que até utiliza e ingere esses alimentos, eu mesmo prescrevi muito, mas os últimos trabalhos provaram que eles não previnem o câncer de próstata, podem até ser deletérios. O selênio em grande quantidade pode favorecer diabetes, a vitamina E em quantidade exagerada pode aumentar o risco de problemas cardiovasculares. Enfim, a medicina descobriu alguma coisa e voltou a estaca zero. De concreto, a gente sabe que quem come muita gordura animal e quem não se expõe ao sol, não toma sol, tem mais câncer de próstata. De modo que tomar sol e evitar gordura animal talvez proteja o doente. Mas, para dar uma mensagem importante, eu acho que a melhor forma de se prevenir o câncer de próstata é casar com uma mulher solidária e comprometida. Porque são as mulheres que levam os médicos no consultório quando a gente precisa fazer aquele exame de rotina preventiva. Então, casando com uma mulher que é um marido, que tem o sentimento de preservação da família, ele vai estar protegido por essa mulher que vai arrastar ele para o consultório e vai fazer
realizar exames de próstata todo ano, que vai preservar a existência desse indivíduo se por azar ele tiver um tumor e for tratado a tempo. É engraçado isso, porque já aconteceu comigo também dos homens irem até o consultório e perguntar, mas por que o senhor está aqui? Ah, estou aqui porque a minha mulher mandou. Então, acho que é 2/3 das mulheres que vêm no meu consultório são trazidos ou empurrados pelas mulheres. Que ótimo. Segue a dica, então, do Dr. Miguel. Casar com uma mulher preocupada com a sua saúde. Doutor, e queria aproveitar também esse momento especial para conversar um pouquinho com o senhor sobre o Doutor Consulta. Queria ouvir sobre a sua opinião sobre esse projeto, o que o senhor acha dessa iniciativa toda. O projeto do Doutor Consulta é muito bem-vindo. Ele talvez não vá corrigir essa devastação que ocorreu na saúde do Brasil. Infelizmente, o Brasil é um país muito desigual. Na área da saúde, essa diferença é absolutamente indecente. Nós temos pessoas que têm muito dinheiro, e a grande maioria do povo brasileiro é totalmente desprovido de recursos materiais, não conseguiu se proteger e proteger a família dentro da sociedade. Essas pessoas vulneráveis na área da saúde estão absolutamente abandonadas. As pequenas medidas que se fazem têm apenas objetivo de marketing, nunca atenuaram essa indecência. O Doutor Consulta é um pequeno movimento que talvez não vai resolver os problemas do Brasil, mas talvez seja um exemplo para se criar uma nova forma de abordagem à saúde. O Doutor Consulta atende os doentes de forma resolutiva, ele atende os doentes de forma imediata, o doente com um pouquinho de recursos pode ser muito bem atendido, e ele representa, eu conheço toda a filosofia que envolve o Doutor Consulta, ele tem um princípio muito importante. Atender à saúde não é apenas curar as doenças. Aqui no Brasil, não se observa nenhum dos preconceitos, nenhum dos preceitos, que regem o atendimento à saúde. O bom atendimento à saúde significa prevenir as doenças e tratar os doentes. E antes de prevenir, um bom atendimento à saúde significa educar as pessoas para terem saúde. Aqui no Brasil, o pessoal mal consegue tratar, porque as doentes tendem a procurar um médico que não seja do hospital público. Perfeito, doutor. E lembrando para quem está em casa que o Doutor Consulta hoje conta com 24 unidades. Hoje nós estamos inaugurando a unidade de Guarulhos. Temos mais 3 para inaugurar esse ano. E essa expansão vai continuar. Contamos hoje com 700 médicos que atendem mais de 40 especialidades. Médicos, alguns inclusive discípulos do Dr. Miguel, muitos vieram da USP, de outras renomadas faculdades de medicina. E realmente assim, é muito gratificante poder trabalhar com quem precisa e que não tinha acesso antes. E agora, como o Dr. Miguel está explicando, a gente percebeu que a nossa missão pode ir muito além do que só dar acesso à saúde. A gente percebe que manter a pessoa saudável vai além de atendê-los em uma consulta médica ou em exames. A gente precisa dar informação, educar, tratar de forma preventiva e, inclusive, tendo programas de saúde para quem já é crônico, né? Então, quem já tem uma doença estabelecida, evitar que ele precise ser hospitalizado, que ele evolua para alguma coisa, uma fase mais grave da doença. Só para as pessoas entenderem a importância do que você está falando, Tatiana, tem um estudo feito no Havaí que eles analisaram a sobrevida, a expectativa de vida de homens aposentados que caminhavam menos de 1 milha por dia versus um grupo que caminhava mais de 2 milhas. O grupo que caminhava por dia mais de 2 milhas, 40% deles estavam vivos depois de 12 anos. Ao passo que o grupo que caminhava menos de 1 milha, só 13% estavam vivos depois de 12 anos. Só para mostrar que o simples ato de caminhar e se exercitar estende a existência de uma pessoa. Tem outro estudo também muito importante, no qual se analisou a influência de fatores de estilo de vida sobre o tempo que a gente ganha de existência. Se provou, por exemplo, que os vegetarianos e os indivíduos que se exercitam vivem, em geral, 3 ou 4 anos mais, é um outro estudo, de quem não se exercita ou come muita carne animal. Se verificou que os obesos patológicos, e muitos obesos, muito gordos, perdem 9 anos de existência de vida quando comparados àqueles indivíduos que têm um peso corpóreo adequado. E quem fuma perde 11 anos de expectativa de vida em relação a quem não fuma. Perdas de vida, de existência,
obviamente, de felicidade pelo lado da família, de modo que controlar o estilo de vida, promover a saúde, representa ganhos de vida que são impagáveis, que não tem preço. Perfeito, excelente. Doutor Miguel, foi um prazer enorme estar conversando com o senhor. Queria também, a gente recebeu a pergunta para quem está em casa, o doutor consulta é plano de saúde? Não, não é plano de saúde. Você não precisa ter plano de saúde para passar no doutor consulta, basta agendar a consulta ou os exames pelo nosso site, que você encontra aí no link do Facebook. E queria agradecer mais uma vez, doutor Miguel, muito obrigada, acho que foi muito rica a sua participação e acredito que as pessoas vão estar mais conscientes sobre essa importância da prevenção do câncer de próstata. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a todos e até a próxima.